Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio aqui do Lawcast, onde transformamos desafios jurídicos em sucesso. Eu, Felipe Felício, agora apresentado neste episódio, estamos aqui com um grande convidado que além de advogado, é professor, especialista em uísque e charutos e o famoso Fala Máfia. Doutor, seja bem-vindo ao nosso episódio aqui no nosso podcast. Obrigado, Felipe. Finalmente agora tem uma apresentação. Com certeza. Né? Fui cobrado, pessoal. Eu vim aqui com muito prazer. Realmente, assim, é um prazer imenso participar desse podcast, Lawcast, né? Direcionado aí para o público jurídico, para o público da contabilidade também, né? E ter a sua apresentação em um podcast, porque eu estava assistindo os anteriores lá e nenhum tinha uma apresentação. Eu cheguei aqui já cobrando, né? Falei, pô, cadê a apresentação do apresentador? Este será o primeiro com a apresentação. Mas é isso aí, que bom. E é um prazer imenso vir bater um papo aqui, conversar e falar um pouco de mundo jurídico, uísque, charuto, o que você quiser falar. Fico à disposição. E doutor, geralmente nós perguntamos a trajetória, algumas preferências da questão de escolher o público, de nichar na advocacia, se vale a pena estagiar ou não, só que eu não posso deixar de começar com uma questão aqui muito importante. Para quem não conhece, o doutor, ele tem 10 mil seguidores aproximadamente no Instagram para advogados, correto? É 11 mil. 11 mil. Possui mais de 250 mil seguidores no Instagram, quando ele fala de conteúdos para charuto e para uísque, mais de 800 mil no TikTok. Isso, 800 no TikTok e agora comecei no YouTube, 18 pouquinho no YouTube. Em tempos que a rede social é importantíssima na captação de clientes, eu queria, de alguma forma, trazer alguns insights para os advogados que estão nos assistindo. Como que faz para ter tanto sucesso assim nas redes sociais? Qual que é o segredo? Olha, é complicado porque eu propriamente não cresci as redes falando de direito. Mas hoje, com o conhecimento que eu adquiri, criando conteúdo, mesmo não sendo da área jurídica, o que eu percebo é que quanto mais você passa autenticidade e informação, quanto mais próximo do seu público e trazendo uma informação de qualidade, uma informação de realmente ali diferenciada, mais você vai crescer. Quanto mais você conseguir agregar de uma forma leve para o seu público, mais você cresce nas redes sociais. O sujeito ele está ali buscando entretenimento. Por mais que ele busque também um conhecimento técnico, jurídico, ele está numa hora dele ali de relaxamento. Ele não entra ali e fala assim, agora vou estudar, agora vou trabalhar e entra na rede social. Ele entra na rede social porque sobrou um minuto ali do trabalho dele, sobrou uma meia hora ali à noite, ele quer navegar um pouco e dar uma esparecida na cabeça. Então, por mais que ele procure também algo técnico, jurídico, ele também quer um conteúdo leve, um conteúdo que agregue, mas agregue de uma forma leve, que não faça com que ele fique se sentindo mal, que não faça com que ele fique pensando em mil coisas pesadas, densas. Então, se você conseguir passar de uma forma leve esse conteúdo para ele, de uma forma mastigada, de uma forma próxima, autêntica, ele vai querer te seguir, ele vai querer estar junto com você, ele vai querer trocar uma ideia, mandar uma mensagem, e aí a aproximação acaba sendo natural. E até mesmo para eventual prospecção de clientes, acaba sendo um bom canal. Porque o sujeito ele se aproxima de você, ele se identifica com você, naturalmente ele vai querer conhecer o seu trabalho, vai querer conhecer o seu escritório, a sua consultoria, e aí a aproximação é uma consequência, né? Um efeito. O que eu percebo é que quando o sujeito ele chega afoito por esse público, preciso crescer a rede, preciso ganhar dinheiro com a rede, preciso captar esse cliente. E o foco dele principal é esse dinheiro, é esse público em números. Ele tem uma dificuldade muito grande de gerar essa autenticidade para aproximar do seu público. Agora, quando ele chega ali de uma forma mais leve, tratando os números como consequência, como realmente um resultado desse trabalho que ele criou, ele vai crescer mais facilmente. Pelo menos essa é a percepção que eu tenho
com a criação, com a experiência que eu tive na criação de conteúdo. Chegou a hora da consultoria gratuita. Vamos lá. Porque o que acontece? Vou trazer um exemplo meu. Geralmente eu costumo brincar com o pessoal, ser mais extrovertido. Só que só mencionou da questão de um conteúdo leve. Só que talvez eu acho que os advogados possam ter a mesma dificuldade que eu tenho. Porque quando liga a câmera e você tenta falar de um assunto um pouco mais técnico, mais sério, você já começa a postar a voz, já fala um pouquinho diferente. E você perde o que o senhor mencionou, que é um dos requisitos mais importantes, que é a leveza, né? A leveza e a autenticidade. No começo é assim mesmo e depois vai melhorando, ou não, às vezes algum trauma, alguma coisa que a pessoa tem, que ela liga a câmera, ela tem esse problema de ficar tudo três jeitos. Todo mundo, de uma certa forma, se embanana com a novidade. Você fica, às vezes, tenso, você fica ali numa situação como, de uma certa forma, eu estou agora. Eu tenho 17 anos de docência, essa experiência de sala me ajuda muito. Porque 17 anos dando aula, 2.000, 2.500 alunos por ano, escutando todo quanto é tipo de pergunta em sala, você vai desenvolvendo uma postura, vai desenvolvendo uma forma de reagir, vai acostumando com surpresas. Mas, eventualmente, você se põe em algumas situações que não são a sua zona de conforto. Por exemplo, aqui, eu te dei a liberdade, falei, pergunta o que você quiser. E eu realmente, assim, não faço ideia que tipo de pergunta vem. E aí você me pergunta, como é que eu faço para crescer a rede social? Você está me pegando, de uma certa forma, de surpresa nessas perguntas. E quando você me coloca essa pergunta e eu me sinto surpreendido, eu tenho que pensar, eu tenho esse segundinho, eu dou uma parada, eu estou aqui, de uma certa forma, criando a resposta, pensando. E isso aí é o que o advogado se depara quando ele começa a criar conteúdo. Ele se depara com essa, eventualmente, insegurança, essa falta de resposta. Assim, aí, assim, se a gente estiver falando de conteúdo jurídico, na verdade, qualquer conteúdo. Primeira coisa, um conhecimento profundo do assunto que você vai comentar. Primeiro, esse é o primeiro ponto. Porque se você realmente conhece o assunto, a sua dificuldade vai ser a dificuldade de desenvoltura, de criar a resposta, de como colocar. Se você não conhece o assunto, você vai ter uma dificuldade tremenda porque você não sabe para onde sair, você não tem nem base para criar uma resposta. Então, primeira coisa, primeiro passo é conheça de forma profunda o assunto que você se propôs a falar. E aí, prática, meu amigo, é começar a gravar. É erro atrás de erro. Grava uma vez, grava duas. Fala uma vez fingindo que está conversando com o público. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Teve uma vez que eu fui gravar em estúdio há muito tempo, em 2012. E eu travei. Eu comecei a errar e errei uma vez, errei duas. Quando você começa a errar muito, você começa a ficar mais nervoso e você começa a errar mais. E o pessoal de estúdio, com uma ampla experiência, na hora já virou para mim e falou assim: Fernando, você quer que chame uma meia dúzia de pessoas para assistir a sua aula? Porque... E ali no final eu acabei conseguindo gravar, não precisou colocar 6 pessoas ali, uma meia dúzia para assistir a aula. Mas tem essa diferença. Uma coisa é quando você grava olhando para alguém, como eu tô agora. Outra coisa é quando não tem ninguém, eu tô gravando para a câmera. Gravar olhando para alguém é muito mais fácil do que gravar olhando para a câmera. Você tem que desenvolver uma intimidade com a câmera. E para desenvolver essa intimidade com a câmera, só gravando. Gravando 1, 2, 3 vezes, fingindo que tem alguém ali, até que você passe a enxergar o seu público naquela câmera. Que é o que eu faço nas minhas redes sociais, de uísque, de charuto. Quando eu viro ali para a câmera, eu estou conversando com o meu público. Eu comento muito nos meus vídeos ali, troco ideia com os meus, entre aspas, seguidores, né? As pessoas que têm os mesmos interesses, que estão ali compartilhando informações. E ali, trocando aquela ideia, eu me aproximo desse meu público. E quando eu gravo, eu estou olhando para esse meu público. Então, para mim, hoje, quando eu olho para essa câmera e gravo, eu estou enxergando pessoas. E isso
me faz gravar com uma maior naturalidade, com uma maior autenticidade, do jeito que quando a gente grava olhando para alguém aqui. Só que só a prática traz isso. Mas o primeiro passo é conheça profundamente seu conteúdo. Depois disso, segundo passo, pratique, pratique, pratique. Até que você comece a pegar habilidade para falar rapidamente o seu conteúdo. Porque hoje rede social é coisa de segundos. Eu não me lembro onde eu vi isso, mas eu me lembro de ter um estudo técnico aí falando que você tem 3 segundos para atrair o seu espectador. Ele fica 3 segundos no vídeo. A grande maioria não fica nem isso, né? Mas ele te dá 3 segundos do tempo dele para verificar se vale a pena o seu vídeo. Você tem 3 segundos para trazer para ele ali o que você vai falar naquele vídeo. Se você perder esses 3 segundos se apresentando, que a grande maioria faz isso, a grande maioria abre, você não faz ideia quem é a pessoa. Hoje, eu perco 1 segundo, e na verdade não é nem 1 segundo, acho que dá meio segundo falando Fala Máfia. E porque eu faço a edição do vídeo, sou eu que edito, então dá ali meio segundo, 1 segundo. E já é arriscado. Mas eu falo ali o Fala Máfia porque hoje é um bordão, eu sou conhecido por isso. O meu público, quando eu não coloco o Fala Máfia, o pessoal já vem e fala, mas faltou o Fala Máfia, poxa, sem Fala Máfia, sem like, o pessoal já brinca. Então hoje faz parte. Só que, no meu início, o que eu fazia? Começava o vídeo, olha, eu vou até falar de um vídeo que eu gravei hoje, o uísque envelhecido no espaço. Eu abro o vídeo falando, estão vendendo um uísque envelhecido no espaço. Pronto, o sujeito já sabe que eu vou... Já para atrair a atenção. Já atraiu a atenção, ele já sabe exatamente qual que é o conteúdo daquele vídeo. Agora, quando você pega o vídeo de pessoas que estão iniciando nas redes sociais, que querem se tornar conhecidas e não são conhecidas, geralmente o vídeo é assim. O sujeito olha para a câmera e fala, boa noite, o meu nome é Fernando, eu sou advogado, eu vou falar com vocês sobre direito empresarial. O meu tema aqui do vídeo vai ser... Poxa, já perdeu 5 segundos. A grande maioria já foi embora do seu vídeo no boa noite. Deu boa noite. Na hora que ele viu que você vai se apresentar até saber qual é o seu conteúdo, ele já está no 10º vídeo para baixo do seu. Ele já foi embora do seu vídeo. Então, se você quer se apresentar, primeiro crie interesse. Faça com que o sujeito queira saber quem você é. Se você não gerou o interesse, ele não quer saber quem você é. Não importa se você é advogado, se você é o Felipe, se você é o Fernando, se ele não tem interesse em assistir o seu conteúdo, tanto faz quem você é. Então, primeiro, fale qual é o seu tema, fale qual é o tema daquele vídeo especificamente, e depois se apresente, se for o caso, fale alguma coisa ali sobre você, mas atraia a atenção desse sujeito em 3 segundos. E depois, aí com o tempo, isso aí vai realmente de uma análise do seu público, começa a identificar quanto tempo o seu público te assiste. Tem pessoas que têm um público de 1 minuto, público de 30 segundos, público de 5 minutos. Cada um tem um tipo de público. Comece a identificar quem é o seu público. Seu público assiste quanto tempo do seu vídeo. E comece a criar conteúdo para esse seu público. E aí você vai começar, de fato, a ter uma identidade, um engajamento com esse seu público ali, uma conexão muito forte que faz com que eles queiram te seguir, que eles queiram te acompanhar, que eles queiram estar junto com você e trocar uma ideia, mandar uma mensagem. Quantas vezes eu não publico vídeo, o sujeito me manda uma mensagem particular para contar a experiência dele em relação àquele conteúdo, para falar o que ele está bebendo. Por quê? Porque ele se identificou comigo. Por conta da autenticidade, né? Autenticidade. E hoje até, assim, um dos grandes problemas está sendo na identificação de criadores de conteúdo que não são autênticos. Esses criadores de conteúdo estão sendo cada vez mais expostos, e aí até alguns passando por um cancelamento, porque está se descobrindo que vários deles publicam por publicar, porque foram pagos, publicam simplesmente porque aceitaram uma campanha que eles nunca realmente consumiram aquele produto, mas aceitaram aquela campanha para divulgar. Então, isso está sendo um grande problema. E cada vez mais está se buscando criadores de conteúdo que são autênticos, que divulgam o que consomem,
que indicam o que de fato conhecem. E quanto mais você for autêntico, quanto mais você trouxer a sua verdade ali para que. Claro que isso não significa que o criador de conteúdo está trazendo a vida dele inteira ali. Sim. E isso é uma coisa que eu sempre falo. O sujeito vira para mim e fala assim: você só fica bebendo, fumando charuto, não faz nada da vida. Poxa, ali acho que tem 0,5% da minha vida, se tiver 0,5%. Porque a minha vida, poxa, é uma vida em grande parte, se eu posso dizer dessa forma, mas entre aspas, chata. Não chato, porque realmente assim, eu gosto da advocacia, eu gosto de dar aula, tudo, mas chata no sentido que a minha vida é sair de casa, ir trabalhar, é ficar escrevendo muito tempo. E não é uma vida que eu tô todo momento sorrindo, brincando, bebendo. Eu tô grande parte do tempo no computador escrevendo. Então, imagina, se eu ligar uma câmera e ficar ali transmitindo o meu dia, às vezes o pessoal fala pra mim, fala assim, transmite aí seu dia. Poxa, vai ser eu digitando o dia inteiro no computador. Não é algo legal de se ver na internet. A minha vida, como de todos os outros ali criando conteúdo, é uma vida normal. Só que aí é claro, tem opções de criação de conteúdo. A minha opção é publicar a parte boa da vida. É muito mais uma criação de lifestyle, de publicar assim, olha, estou indo num restaurante gostoso, estou bebendo uma bebida gostosa e eu quero compartilhar com vocês esse 0,5% da minha vida que é super gostoso. Isso não significa que eu não sou autêntico. Significa que eu estou publicando de forma autêntica a parte gostosa, a parte de 0,5%. Eu fui no restaurante, fiz uma viagem legal, quero compartilhar com o meu público, quero mostrar como é que foi aquela viagem. Agora, claro que ele não vai saber 100% da viagem, até porque, por exemplo, eu preservo família. Eu praticamente não publico nada de família, por uma questão de escolha. Eu acho que é uma questão de segurança, de imagem. Eu prefiro não publicar de família. Mas é uma parte autêntica da minha vida. Não estou inventando, mas também não vou publicar absolutamente tudo. Não é isso. A pessoa tem que encontrar o caminho dela. Você quer publicar o seu dia a dia? Você quer publicar uma parte boa? Você quer publicar os perrengues da advocacia? É um conteúdo interessante também. Vou publicar as minhas dificuldades do dia a dia. Olha, no dia a dia a advocacia tem esses problemas. E é assim que eu faço para enfrentar. O sujeito passa o dia inteiro ali publicando só os problemas e como é que ele faz para enfrentar. Um conteúdo legal, mas é uma opção de conteúdo autêntica. Claro, a vida dele, se ele publica perrengues, não significa que o tempo dele ali é totalmente de perrengue, que ele só tem perrengue. Não, tem parte boa. Eventualmente lá quando ele recebe os honorários dele, tudo, não precisa publicar o dinheiro entrando, caindo na conta, essa parte maravilhosa que a gente tem aí na consultoria. Mas de todo modo, ele vai ter que fazer uma opção e publicar ali o conteúdo. Quanto mais autêntico, melhor vai ser. Engraçado que você mencionou essa questão da câmera, né? E realmente é uma dificuldade muito grande, porque eu já dei palestras, já dei aula, lives, podcast, entre outras coisas. Mas há um ano e 3 meses, mais ou menos, quando eu iniciei com a gravação de vídeo, foi interessante que eu estava em casa gravando alguns conteúdos, né? Aí eu liguei tudo tal, a minha esposa ficou olhando, né? De longe. Acho que pensou, nossa, marido vai arrebentar agora no YouTube. Aí quando eu fui gravar, primeiro parágrafo, não saía. Eu ia falar, gaguejava, ia falar, errava, ia falar, esquecia. Ela, nossa, mas pô, como que você tá errando isso aqui? Isso é muito fácil. Eu falei, vem aqui então, grava. Vem aqui, vamos fazer um teste. Ela foi lá na frente da câmera e não conseguiu falar. Travou. Aí eu falei, meu, não sei o que acontece. Liga a câmera, esquece tudo. Eu tinha muitos problemas antigamente. Eu falo isso muito pra hater. Eu não tenho muitos haters. É que os haters são barulhentos, sim, né? E às vezes eu até publico alguns vídeos falando sobre isso, porque pra quem eventualmente tem algum problema na vida e passa por um hater, a pessoa pode ter diversos problemas decorrentes disso, né? Pode agravar o problema dessa pessoa. Então, de vez em quando, eu publico uns vídeos, né? Falando, olha, o hater é menos de 1%, é 0,1%. A grande maioria gosta de você ou não se importa com você. A grande maioria, sim, ou realmente gosta de você e não vai ficar comentando. O sujeito que curte, geralmente ele
não fica comentando. Não é 100% que vai querer comentar. É um ou outro que vai querer comentar alguma coisa, que vai dar uma curtida no seu vídeo. É 10%, 5%. Agora, o hater, ele é barulhento. Ele comenta, ele xinga os outros, ele entra nos seus outros vídeos, assiste 10 vídeos seu, entra... Então é um cara barulhento. E volta e meia aparece um hater lá corrigindo alguma coisa, falando, não, porque você tinha que ter falado desse detalhe, porque você tinha que falar desse ponto. Poxa, criar um conteúdo de qualidade em 1 minuto é muito complicado. A gente tem que resumir muito. Às vezes, quando eu crio conteúdo de charuto, o vídeo fica com 20 minutos. Que eu faço toda a degustação do charuto, depois eu faço o resumo. E aí vou cortando um monte de parte e várias vezes até o conteúdo que o sujeito está falando ali, você devia ter falado disso. Às vezes estava no vídeo, mas eu precisei cortar. E geralmente a resposta que eu costumo dar é: grava o seu vídeo e me marca que eu vou lá curtir e vou dar um apoio para você. Porque essa é a grande dificuldade. É o sujeito conseguir resumir tudo que todo mundo acha que tem que ser dito em 1 minuto. Não dá. Não dá. É difícil fazer esse resumo. E o sujeito conseguir criar todo esse texto na cabeça para gravar, sabendo o que ele vai falar em 1 minuto de vídeo, é muito difícil. É uma briga com a câmera. O sujeito trava, ele erra as palavras ali. E um erro de palavra já te corta 3 segundos de vídeo. Você errou alguma coisa e tem que corrigir, 3 segundos a menos. Se você erra 3, 4 vezes no vídeo, já perdeu 10 segundos do seu vídeo. Pronto, já tem que gravar um outro vídeo de novo para conseguir reduzir o tempo de vídeo. Então, quando você vai gravar, é realmente assim, uma dificuldade muito grande de conseguir a intimidade com a câmera, conseguir o conteúdo técnico profundo para poder falar ali de uma forma natural, para falar tudo que você quer ali num curto tempo e de uma forma estruturada. De uma forma estruturada que faça com que o seu público permaneça no seu vídeo inteiro. Não é fácil fazer isso. E criticar é fácil, né? Sim. O sujeito vem, taca a pedra, fala, você devia ter falado disso, era só falar isso, era só fazer isso. E é um público barulhento, é um público que às vezes ali vem incomodando, embora seja maravilhoso. Porque são os sujeitos que mais engajam o vídeo. Você quer saber se a sua conta está no sentido certo? Meça pelo número de haters. Quando a conta está indo bem, quando está indo muito bem mesmo, começa a chegar hater. E quanto mais hater, mais a conta vai bem. Mais ela engaja. É uma coisa impressionante. Você só tem que ter o emocional para lidar com eles. O incrível é que eles assistem mais vídeos do que os fãs, né? Assistem mais que os fãs, porque eles procuram. O fã, ele assiste o que aparece. Ele até entra na sua página, um ou outro fã maior, assim, ele entra na sua página, dá uma olhadinha. Mas ele geralmente, ele não deixa de assistir o que foi entregue para ele. O fã geralmente é isso. Apareceu, ele assiste. O hater, ele caça. O hater, ele entra na sua página e assiste vídeo atrás de vídeo para procurar erro, para verificar o que ele vai criticar. E isso aí, pro algoritmo, é um prato cheio. O algoritmo entende como um engajamento muito alto e aí ele realmente passa a entregar mais os seus vídeos. Isso é engraçado, porque geralmente, quando eu não gosto de um assunto, eu passo, arrasto pro lado, pra cima. Só que a galera não gosta e quer comentar, quer discutir, debater, xingar às vezes, né? E o que o senhor mencionou anteriormente é muito real, né? Tem muitas pessoas que não têm ali um psicológico para aguentar esses xingamentos, entre outras coisas, né? Esse é um grande problema. Você tem que ter um psicológico ali. Você realmente tem que ser uma pessoa muito segura de si para aguentar. E eu adoro provocar hater. Eu entro, provoco. Cada um... Geralmente, quando eu recebia uma crítica, eu xingava. Eu mandava para aquele lugar. Aí depois eu mudei. Aí eu comecei a excluir o comentário, mas acho que também seria um erro. Não, né? de vez em quando eu entro ali de uma certa forma até um pouco mais agressiva. Depende do hater. Sim. Porque se você cutuca do jeito certo o hater, cara, ele não sai do seu vídeo. Ele fica o dia inteiro comentando. Isso é maravilhoso pra conta. Agora, você tem que aguentar. Você tem que aguentar, assim, e realmente, assim... Eu só bloqueio quando o sujeito é muito agressivo
e eu não vou ter tempo de ficar gerindo. Sim. Porque daí ele pode até xingar outras pessoas, pode começar ali a gerar um problema que pode fugir. Eu, pelo menos, enxergo, sabe, eu tenho um cuidado muito grande, eu sou do compliance, né? Assim, eu tomo um cuidado, uma gestão de risco muito grande. Se ele começa a ir de uma forma muito agressiva, que eu posso não ter tempo para gerir, aí eventualmente eu apago ou excluo. Mas são raríssimos casos. Geralmente eu provoco o sujeito um pouco, ele fica lá gritando, xingando, falando alguma coisa, mas são poucos. É aquilo que eu coloquei aqui antes. É menos 0,1% do seu público. O problema é que 0,1, quando a gente está falando de 1 milhão, a gente está falando de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas que são barulhentas, 1.000 pessoas que comentam. Agora, até para ter hater, você tem que ter a autenticidade, você tem que ter o carisma. Porque se o sujeito ele produz um vídeo muito artificial, muito ali, realmente um vídeo criado para tentar angariar público, alguma coisa nesse sentido, não tem essa adesão com o público, não tem esse carisma, o hater também não para. O hater também não para. Ele vai passar no vídeo, não vai gerar interesse. Agora, quando ele vê que é um vídeo autêntico, ele sente a necessidade de criticar. Ele fala, nossa, esse sujeito está muito feliz. Eu vou fazer com que ele não fique feliz. E ele entra para criticar. Só que daí, se o sujeito não tem o psicológico, vai acabar sendo afetado. Agora, se ele tem o psicológico para aguentar, ele consegue usar esse hater a favor dele. Uma dúvida não. Produção, pega essa dica, que é uma dica importante. Geralmente, a gente fazia conteúdo pequeno, Reels, né, de 1 minuto e meio, e era um sufoco para colocar o roteiro, o conteúdo dentro daquela minutagem. Então, o doutor deu uma dica bem importante aqui, fazer um conteúdo talvez maior e, de alguma forma, vir reduzindo, trazendo um resumo. Porque, realmente, trazer um conteúdo técnico em 1 minuto e meio é bem complicado. Mas é o que vocês fazem aqui com os shorts, né? Sim. Vai ter 1 hora aqui, depois vocês vão selecionar alguns trechos, vão cortar, então é interessante também isso. Quando a gente tem os cortes, tudo, a gente consegue aproveitar alguns conteúdos de uma forma muito mais enxuta e gerar aí um bom engajamento. O que nós estamos fazendo? Antigamente, nós criávamos um conteúdo curto. Só que eu sempre senti essa dificuldade de pensar, às vezes, de forma ali como contador, como que eu vou colocar essa informação técnica importante em 1 minuto, 1 minuto e meio? Eu vou ter que tirar tanta coisa que fica meio que sem pé, sem cabeça. Na minha cabeça leiga ali de criação de conteúdo. E às vezes, criando conteúdo maior e trazendo um resumo, talvez você consiga trazer os principais pontos, né? Da mensagem, talvez, que você queria passar. Eu acho que vou testar dessa forma. Então, o que eu faço longo é muito em relação a degustações. Porque a degustação é longa e aí eu pego os trechos. Mas no seu caso, que você quer passar as informações importantes ali num curto tempo, esse vídeo longo pode dificultar esses cortes. Porque você vai ter muita informação importante em um longo espaço e você não vai conseguir fazer os cortes necessários para passar todas as informações em um curto espaço de tempo. Aí o que eu indicaria fazer é o que eu já fiz várias vezes, de você ir regravando. Regravando, cortando, fazer o que é importante, o que não é importante, porque tem coisa que não é tão importante. Como é que eu passo só a informação? Passa por tópicos, por exemplo. Vou falar para vocês aqui 10 coisas importantes. 1, 2, 3, 4 e passa os tópicos. Então, assim, ir gravando e regravando até chegar no conteúdo ali fino, ajustado, no melhor conteúdo mesmo para passar em 1 minuto, 1 minuto e meio. Eu acho que é a melhor coisa a se fazer. E no início, o senhor teve dificuldade em trazer essa autenticidade, essa naturalidade? Ou o senhor às vezes não gostava de sua voz, não gostava da forma que você estava falando, ficava com medo de que alguém, o aluno ia pensar, de você gravando vídeo? Teve essa questão? No começo, bom, eu comecei a gravar conteúdo para rede social no começo de 2020, começo da pandemia. E foram conteúdos jurídicos. Eu tinha um pouco de dificuldade porque eu estava gravando em casa, estava gravando com uma câmera sozinho, não era estúdio, não era ali aula com aluno, era simplesmente uma câmera. Então eu tive essa dificuldade de gerar essa naturalidade no vídeo, no começo. Realmente tive, isso daí é natural. É difícil uma pessoa chegar ali
E já de primeira encarar com naturalidade a câmera na sua frente, sem ninguém atrás da câmera, né? Mas aos pouquinhos foi vindo, porque eu já tinha essa experiência de sala de aula, já dava aula. Aos pouquinhos eu fui trazendo o Fernando de sala de aula para o Fernando da gravação. E aí fui gerando esse conteúdo. Em relação a medo, aconteceu muito. Eu realmente tive medo de publicar o conteúdo de charuto, de uísque. Por que que eu tive, não diria medo, mas receio. Receio de como isso seria encarado. A gente tem na advocacia ainda determinados preconceitos, determinadas resistências, diria assim. E quando eu comecei a postar conteúdo de drink, foi na conta jurídica minha. Porque eu publiquei um final de semana lá um conteúdo de drink e o vídeo bombou. E eu olhei e falei, poxa, o meu público tá aqui pra ver o meu conteúdo jurídico. Pra ver o Fernando professor, ou então o Fernando vida pessoal, mas não pra drinks. Eu nunca falei pro meu público que essa página é uma página de drinks. O que que eu fiz? Eu apaguei esses vídeos e comecei a postar no TikTok. No TikTok ninguém me conhece, Vai ter ninguém lá. não vai ter ninguém lá, então assim, é um lugar bom para eu publicar sem gerar nenhum problema. Em 6 meses todo mundo já sabia. 6 meses a conta tinha bombado, todo mundo já tinha descoberto. Mas daí eu levei a outra conta pro Instagram, tanto é que eu tenho 2 contas no Instagram, né? Tem o professor Fernando Moreira, que é a jurídica, e tem o Fala Máfia, que é a de uísques e charutos. Criei uma outra conta, mas daí a proposta da conta era falar de uísques e charutos. E aí cresceu naturalmente, não tive nenhum receio mais, porque daí já era uma conta específica para isso. Era uma conta em que eu me propunha a falar isso. E eu sempre tomei todos os cuidados para atuar dentro da lei, né? Para não realmente eu não incentivo o consumo de bebida para menor de idade. Pelo contrário, tem diversos vídeos falando, olha, começa a beber, começa a fumar, quando você tiver dinheiro para comprar um bom uísque, um bom charuto, para você realmente não ficar tendo uma impressão errada aí de beber. Você bebe uma bebida errada e fala, nossa, bebida é horrível. Não, espera um pouquinho mais, não precisa fumar um charuto barato ali para simplesmente por fumar, espera um pouquinho mais, tem uma estabilidade financeira para aproveitar de fato o momento, até para vangloriar ou então assim de uma certa forma comemorar suas conquistas. Na hora que você tiver ali numa estabilidade, tiver num momento de estabilidade legal, vai lá, compra um charuto legal, compra uma bebida legal e comemora com seus amigos, com a sua família, tudo. Então assim, eu tomo esse cuidado, não incentivar, não divulgar nunca bebidas que eu não conheço, bebidas que não têm registro. Já recusei muita divulgação de bebida que não tem registro do Ministério da Agricultura, porque eu falo também de cachaça, e cachaça é muito comum a gente ter cachaça sem registro. Não que não existam cachaças boas sem registro, eu só não vou divulgar porque eu tenho receio. Eu sou um advogado, eu trabalho com compliance, eu não vou fazer divulgação do que pode me trazer um risco desnecessário. Eu tenho uma estabilidade financeira, eu tenho uma estabilidade familiar, uma estabilidade profissional que me dá uma segurança muito grande para falar, eu não vou divulgar joguinho, eu não vou divulgar cassino, eu recebo proposta todo dia, eu não vou divulgar nenhum desses jogos porque não é do meu perfil. Não vou entrar em nenhuma avaliação aqui em relação a quem divulga. Dá para fazer uma avaliação jurídica até em relação a isso, mas não vou fazer essa avaliação. Mas eu não divulgo e essa é a minha gestão de risco particular em relação à criação do meu conteúdo. Eu até marquei aqui algo interessante. Olha que engraçado. O senhor mencionou do carisma. Eu acho que o foco ali é a questão do... Acho que o carisma atrai, como o senhor mencionou, o hater, como ele atrai o público fiel do canal, né? Os fãs, os inscritos e tudo mais. E para você chegar no carisma, eu tava aqui refletindo, primeiro de tudo, você precisa fazer conteúdos, vídeos, de forma autêntica. Sim. Como nós conversamos anteriormente. A autenticidade, ela trará a naturalidade. Algo natural, algo tranquilo, leve. E a naturalidade vai de encontro com carisma. Em contrapartida, o senhor mencionou também que no começo o senhor teve essa dificuldade dessa autenticidade, porque no começo é muito mais difícil e complexo, né? O senhor não da autenticidade, da naturalidade. Da naturalidade. A autenticidade eu sempre fui
autêntico. Mas a naturalidade é um pouco mais difícil no começo. Quando você começa a gravar, você trava um pouco. É o que você falou Sim. quando começou a gravar também. E essa naturalidade, ela veio com o tempo ou ela veio também porque o senhor estava se policiando e se cobrando para fazer uma coisa mais leve? Eu falo isso porque eu me cobro para tentar fazer uma coisa mais leve e aí ela não veio com o tempo, no meu caso. Eu acho que é uma união dos dois. Uma coisa é você... Claro, você não vai ficar se policiando 100%, vai ficar ali numa cobrança 100% do tempo, que você vai travar. Não vai conseguir ser natural se policiando a todo momento, fez um errinho ali, alguma coisa. Não, peraí, já vamos reformular, vamos refazer. Você vai ter dificuldade. Agora, se policiar, se cobrar, faz parte do desenvolvimento. Para você realmente ter um bom desenvolvimento, você tem que ter uma autocrítica. Você tem que falar, olha, eu errei nisso, vou melhorar nesse ponto. Eu vou tentar não parecer que estou lendo um texto. Porque às vezes, quando a gente vai para a rede social, a gente começa a ter uma tendência de criar o texto na cabeça e querer falar aquele texto exato. Você começa a pensar, ou então vários colegas influencers, eles criam mesmo o texto. Aí até uma vez eu fui gravar com vários influencers e falaram, cadê seu texto? Eles viraram pra mim e falaram, cadê seu texto escrito? Eu falei, mas eu não crio. Ele falou, mas você vai falar sobre o quê? Eu vou falar, não sei. Vamos, começa a gravar aí, a gente vê o que a gente vai falar. Eu falei, mas você não tem um roteiro? Eu falei, não tenho roteiro. Eu vou criando na cabeça, na hora ali, a gente vai brincando e vai fazendo. Cada um tem a sua forma. Cada um tem a sua forma. No jurídico, no começo eu tinha o meu rascunho, eu tinha o meu plano de aula, o plano de aula eu tenho até hoje, mas o rascunho do que eu ia falar. E a gente tem uma tendência a querer ficar naquele texto. E aí, muitas vezes, quando a gente começa a gravar, parece que a gente está lendo. Você começa aquele negócio, meu nome é Fernando Moreira dos Santos, errei. Sabe, você começa a ficar muito preso num texto na sua cabeça que gera uma dificuldade. Então, se você tem uma autocrítica, ele fala, não vou parecer que tô lendo. Eu vou ler, se eu der uma tropeçada, eu vou falar, e se eu der uma tropeçada ali, vambora. Vamos falando e vou regravar. Faz parte desse policiamento. Olha, ficou ruim. Eu fiz a gravação aqui, chegou no final, errei 10 vezes. Vou regravar. E aí o segundo vem melhor. O terceiro, melhor ainda. Daí nas primeiras vezes, eventualmente você vai gravar 10 vezes um vídeo, 20 vezes um vídeo. Na segunda vez, dependendo do conteúdo, você vai gravar 5, 6. Daí depois lá, na 10ª, na 20ª vez, você vai gravar de primeira. Às vezes, até hoje, dependendo do conteúdo que eu vou gravar, eu tenho que gravar algumas vezes. Eu gravo uma vez ali, olho no celular, 1 minuto e 40. Pronto. 1 minuto e 40. Dá para cortar? Não. Coloquei só informação essencial. 1 minuto e 40. Não pega mais o algoritmo do Reels do Instagram. Já tá fora do Shorts do YouTube, porque o Shorts do YouTube é 1 minuto. O Reels do Instagram é 1 minuto e 30. O TikTok aceita esse tempo, mas assim, já começa a ficar difícil acima de 1 minuto, 1 minuto e meio também. 1 minuto e 40. Vai me render esse vídeo? Com muita dificuldade. O conteúdo tem que ser muito bom para render. É melhor eu soltar esse conteúdo com 1 minuto e 40 ou regravar? Se é um conteúdo secundário, alguma coisinha ali, eu estou muito mais focado em passar uma informação para um público específico que eu sei que vai entrar no vídeo, solta o vídeo com 1 minuto e 40, ok. Agora, para mim, se eu quero realmente um engajamento, muito melhor regravar. Regravar e tentar pegar esse 1 minuto e 40, fazer aquilo que eu falei para você. Tenta regravar e reduzir para 1 minuto, para 1 minuto e 30. Então, às vezes, eu faço várias gravações para atingir o tempo. E aí a gente vai, né, faz parte desse autopoliciamento, dessa cobrança. Então, esse autopoliciamento, essa cobrança vai ajudar muito. Agora, a naturalidade não vem necessariamente desse autopoliciamento. A naturalidade vem da prática. Então, o autopoliciamento, a autocrítica vai te ajudar demais na criação de conteúdo. O que vai gerar naturalidade é a prática. Quanto mais você gravar,
quanto mais você relaxar, mesmo com autocrítica, mas quanto mais você se sentir confortável, melhor vai sair o seu conteúdo. Uma dúvida. O senhor mencionou que o Instagram de advogado foi o primeiro. E deixa eu te dar uma dica Claro. antes da próxima dúvida. E aí tem algumas coisas assim que vêm da docência, principalmente no online, porque faz 17 anos que eu dou aula no presencial e no online. No online, a gente tinha por hábito fazer o quê? Tratamentos informais. Mesmo que com muito respeito, com um tratamento muito profissional, mas informal. Por que informal? Gera um maior engajamento, uma maior adesão. Eu sei que isso no mundo jurídico não é o adequado, mas nesse mundo de internet, e mesmo quando a gente está falando de treinamento para advogados, ajuda. Nisso faz parte o tratamento por você. Quando você vira e fala para mim, fala assim, você já, claro, não estou falando para desrespeito. Isso não é com o mesmo respeito, fala. Ou então, eventualmente, uma pessoa mais velha, tudo, fala, eu vou tratar para o senhor, mas eventualmente se a pessoa te dá liberdade, ou você pergunta, fala assim, como é que você quer ser tratado? Por você, por senhor, tudo. Se você conseguir o tratamento por você está lá na frente na busca dessa empatia, dessa aderência, dessa intimidade. Então aqui, por favor, você, me trate por você. Deixa o senhor de lado, porque o senhor gera um pouquinho de distanciamento. E assim, repito, na advocacia, esse distanciamento faz parte. Nunca vou chegar numa audiência, virar para o juiz e falar, você é excelência, é doutor, senhor, faz parte. A deferência faz parte daquele momento formal. Agora, na criação de conteúdo, o você aproxima. Engraçado que uma vez estava em uma reunião com um cliente, ele era... Não era cliente ainda. E aí no começo da reunião, olá doutor, tudo bom? Nananã. Ele, pô, Felipe, por favor, não me chama de doutor. Ah, não, claro, combinado. Eu chamei ele de doutor depois umas 37 vezes. Não saía doutor da boca. Doutor. Ele, na hora, teve uma hora, acho que na quinta ele desistiu. Ele falou, acho que quando ele falou a palavra doutor, ficou na minha cabeça e não saiu mais. Foi doutor até o final. Boa noite, boa tarde, foi doutor. Mas isso é algo assim que eu tive muita dificuldade. Porque eu venho de uma família jurídica, meu pai sempre me cobrou muito esse tratamento formal. Então eu precisei me policiar para deixar o senhor, o doutor de lado e começar a usar o você. O meu foi ao contrário, assim, eu comecei a ter um policiamento, eu vou, bom, ao contrário da maioria, não de você, o seu exemplo foi justamente nesse mesmo sentido. Eu precisei, como você ali, eu precisei me policiar para utilizar o informal, porque para mim é muito mais natural chegar e utilizar o formal. Só que o informal ajuda. Quando você... Claro, tomar muito cuidado para não se respeitar. Você percebe que é uma pessoa ali, está num tratamento pessoal ali, você percebe que é uma pessoa que não te dá essa liberdade, não vai chegar falando você. Mas nas redes sociais, que você não tá diante de uma pessoa específica, o você vai te colocar lá na frente. Então, você... Agora vai para a pergunta aí, interrompi, poxa. Não, imagina, você mencionou que anteriormente o primeiro Instagram foi do advogado. Foi o jurídico. E também depois veio a questão que a sua área ali, acredito que, não sei se atende sua área de compliance ou teria alguma outra. É direito empresarial. Empresarial. Como que é o resultado? Porque eu acredito que a ideia de criar o Instagram foi captação de clientes no futuro ali, acredito. Não. Eu criei durante a pandemia, eu criei para tentar ajudar no momento de muitas dúvidas em relação a muitas coisas. A pandemia agravou demais os riscos. E como o compliance ele trabalha com essa gestão de risco, eu criei muito mais para tentar ajudar no momento de dificuldade, passando informações quanto às medidas provisórias que estavam saindo. Por isso que depois até arrefeceu, porque quando as coisas deram uma acalmada, eu parei de criar conteúdo jurídico. Hoje eu crio muito pouco, eu ainda posto alguma coisa, mas muito pouco. O meu objetivo principal foi, de fato, assim, levar uma ajuda para o meu público. E o meu nicho é muito específico. Eu atuo com compliance, direito empresarial e principalmente no setor da construção pesada, né? E aí na construção pesada, numa área específica que são os projetos.
Eu atuo principalmente com empresas da engenharia consultiva, com projetos de grandes obras. Então é muito nichado. Eu diria para você que a maioria dos meus clientes hoje nem sabe que eu crio conteúdo. Até hoje, a grande maioria dos meus clientes assim não faz ideia que eu crio conteúdo. E até é engraçado, teve uma vez que eu estava dentro de uma empresa e chegou um escrevente de cartório lá para levar um documento lá para a gente estava durante uma assembleia, tinha que ter reconhecimento de firma, ia ter registro, tudo. E o escrevente chegou, olhou para mim assim e falou: eu te conheço. E ele ficou todo sem graça, assim, não sabia se falava, se não falava. Ele falou: eu te sigo. Daí o pessoal da sala parou, olhou, começou todo mundo a olhar. E daí depois um veio e falou assim: mas vocês são amigos ou alguma coisa? Porque ele falou: te segue? Daí eu peguei, acabei contando. Falei: não, é que eu tenho um conteúdo de uísque. Ele pediu pra tirar foto. Um monte de gente ali no entorno, tudo. E ele: posso tirar uma foto com o senhor? Não sei o que lá. E todo sem graça. Eu falei: pode, tirou foto, tudo. Daí quando ele saiu, o pessoal perguntou: falei, mas é seu amigo? O que é? Porque como é que vocês se conhecem? Porque ele te segue, pediu pra tirar foto, daí eu peguei e acabei contando. Mas muitas pessoas não sabem que as pessoas que... Os clientes mais próximos, se bem que tem cliente mais próximo que eu diria que até hoje não sabe ainda, ou então disfarça. Tem isso também, né? Muitas vezes as pessoas, em razão do ambiente, acabam não falando. Então é muito nichado. É muito nichado. Não é um público... ao menos dos meus clientes, o público de rede social meu, assim, mas é separado um pouco. Eu jurava que ele ia meter um Fala Máfia no meio da reunião. Ia ser fantástico. Olha, e metem um Fala Máfia na reunião por mim. Hoje em dia, volta e meia, às vezes acontece. O sujeito chega assim: Fala Máfia, tudo... E aula, às vezes, também, o sujeito chega: Fala Máfia! Isso é um bordão incrível. Um arroba também no Instagram, fenomenal. Foi natural, né? E foi orgânico. Foi meu público que criou, na verdade. Porque o meu público começou a vir ali nos comentários. Lá no TikTok ainda eu não tinha Instagram nessa época. O Instagram só tinha o jurídico. E o meu público começou a chegar e falar: olha, tem uma máfia aí, eu quero entrar. Máfia do uísque, cadê a máfia? Porque, pô, bonachão aqui, fumando charuto, bebendo uísque, eu vou ter uma máfia aí, não sei o que lá. Daí eu comecei a cumprimentar o meu público, falando: fala máfia do Iscão. E aí, máfia do Iscão, vamos falar de... Era a máfia do Iscão. E daí chegou uma hora que eu comecei a meio abreviar, justamente por causa do tempo de início do vídeo. Fala máfia. E virou marca. Hoje é marca registrada, tá registrado no NPI, tudo. É marca registrada. O Fala Máfia só pode ser utilizado por mim para comercialização de produtos alimentícios e bebidas em redes sociais. Em redes sociais não, na internet. E para aquele advogado que tá de bobeira, sem criar conteúdo no Instagram, você acredita que é possível ainda, primeiro, iniciar e conseguir ali, entre aspas, hypar com seguidores, inscritos? E também, a segunda pergunta, você acha que é possível, dependendo da área de atuação do nicho, captar clientes através do Instagram? Sim, totalmente. É possível, sim, crescer. Eu não sei se apenas por conteúdo diferente que geraria aí um crescimento. Eu acho que é muito mais na forma de se passar o conteúdo do que em relação ao que se passa. O sujeito não precisa criar um conteúdo diferente. No meu caso de uísque e charuto, várias pessoas já criavam esse conteúdo. E até hoje, várias pessoas ainda criam esse conteúdo e muitos são... A grande maioria ainda é conta muito pequenininha. Por quê? É a forma de passar. Então, se o sujeito começar a publicar sobre direito do consumidor, o caso do Dr. Fran, um amigo querido aí, o maior perfil jurídico do mundo, o Dr. Fran fala sobre conteúdo de direito do consumidor, principalmente. Quantos advogados não falavam, falam e continuam falando e vão falar de direito do consumidor? Muitos, inúmeros. Já falavam antes dele, falavam concomitante a ele, vão falar no futuro. Só que o Dr. Fran ele encena, ele faz de uma forma leve, legal, divertida de assistir. E aí o pessoal acaba tendo interesse ali pelo conteúdo. Então, o principal, eu acho que é muito mais a forma de passar
do que propriamente o conteúdo. Claro que tem conteúdos que são muito específicos, como o meu de compliance, tudo. Por mais que você queira ali passar de uma forma divertida, diferenciada, tem uma limitação de interesse. Porque não são todas as pessoas que vão se identificar com compliance. Sabe? Até um perfil bem específico de pessoas que se identificam com compliance. Então, por mais que eu crie um conteúdo divertido de compliance, que é possível criar, eu vou ter uma limitação, porque é um conteúdo muito, muito, muito nichado, muito, muito específico. Mas se eu for falar, por exemplo, de direito previdenciário, quantas pessoas não falam de direito previdenciário? Tem um monte. Se eu falar de uma forma leve, autêntica, legal, levando ali o conteúdo do meu dia a dia, contabilidade, quantos perfis de contabilidade não existe? Agora, se o cara começar a levar ali de uma forma leve e gerar interesse, ele vai crescer. O algoritmo não consegue segurar. E eu sei disso no charuto, né? Porque o algoritmo ele luta contra o charuto. Mas se gera interesse, não consegue segurar. Pelo contrário, o algoritmo identifica esse interesse e aí coloca o seu vídeo para frente. É possível crescer? Sim, nas redes sociais. É possível captar cliente? Sim, é possível captar cliente. Quanto mais for de um interesse geral, maior o número de clientes. Quanto mais específico, chega pessoas ali interessadas no meu trabalho pelas redes sociais? Chega. Mesmo o meu principal conteúdo sendo de uísque charuto, chega pessoal perguntando sobre direito empresarial, sobre compliance, tendo interesse em consultoria, chega. Então, se você souber ali passar o conteúdo, você vai conseguir captar cliente justamente por aquilo que a gente estava falando no começo, que é essa empatia, essa aderência ao seu conteúdo, essa aderência a você. O sujeito muitas vezes ele quer ser atendido por você, ele passa a se identificar com você. Então é um excelente lugar de fato para você divulgar o seu trabalho, divulgar quem é você e aí gerar essa empatia, essa aderência, esse interesse do público pelo seu trabalho e naturalmente vai acabar gerando ali contratos, né? E hoje eu considero o conteúdo como uma commodity. Não sei se o senhor concorda com isso. Porque o que o senhor mencionou realmente é pura verdade. Conteúdo por conteúdo, tem dezenas, centenas, milhares de pessoas falando. E grande parte do conteúdo é mais ou menos a mesma coisa. Óbvio que tem algumas particularidades, especificidades, entre outras coisas. Mas aí a gente volta novamente para a questão do carisma. Porque, por exemplo, não sei se o pessoal que conhece, não sei se você conhece também, o Casimiro. Já viu o Casimiro? Sim. O Casimiro, ele Opa. pega, ele liga a TV para reagir outros conteúdos de outras pessoas, e ele traz ali o carisma dele. Ponto. Ele não traz um outro conteúdo. Então, com carisma, ele consegue atingir milhões. Filhão. O pessoal fica toda hora zoando lá que eu pareço muito com ele, zoam pra ele que eu pareço com ele. E até teve um programa que ele mencionou lá que eu era o pai do whisky. O estagiário foi falar, o Alan foi falar pra ele, falou, pô, você tá parecendo muito lá o Fala Máfia, tudo. Ele falou, pô, o Fala Máfia é o pai do whisky, tudo. O Casimiro é uma pessoa realmente sensacional e eu concordo com você plenamente. É um sujeito que cresceu com carisma. Ele é uma pessoa muito carismática, uma pessoa que cria um conteúdo muito autêntico. O sujeito ficar em live ali por 8 horas, 6 horas, 10 horas, sei lá, ele virava as noites fazendo live. E se fosse fazer isso com roteiro, o sujeito não ia aguentar. Não tem como. O sujeito ficar toda noite, virar ali com 6, 8 horas com roteiro. Ele precisava, de fato, ali ter uma autenticidade muito grande e simplesmente ir falando o que viesse à cabeça e ser ele mesmo. Então, cresceu em cima disso. E se um advogado fizer algo parecido, o advogado também vai acabar crescendo. Claro, tem que ser um cara que tem o carisma, né? O carisma pode ser construído, mas facilita muito quando o sujeito já tem uma predisposição ao carisma, né? Tem pessoas que são sisudas por natureza e não querem ser simpáticas, não querem ser carismáticas. Essa pessoa vai ter um pouco mais de dificuldade em rede social, né? Vai ter realmente ali um problema muito grande em gerar aderência ao público. Pode gerar até por oposição. Tem algumas pessoas que... Tem até uma menina, fugiu o nome dela.
que ela tá agora bombando, que ela faz um conteúdo ali fingindo que é uma pessoa milionária que fica desprezando os pobres, né? O Caco Antibes contemporâneo agora, né? Ela faz um personagem bem Caco Antibes, assim. E é interessante, porque assim, ela tá crescendo pela oposição, né? Gerando ali um conteúdo meio de, olha, eu te odeio e cresce. Mas é mais difícil, é mais complicado, ainda mais no meio jurídico. O sujeito querer vir com arrogância, discutir questões jurídicas, o público não vai ter paciência para assistir. E agora eu vou te colocar em maus lençóis. Como desenvolver o carisma? É bem Como complexo. desenvolver o carisma? É teatro. Teatro. Eventualmente, eu nunca fiz aula de teatro, mas eu vejo muito em relação ao júri, né? Eu não sou advogado de júri, nunca advoguei no criminal, mas o júri é o maior teatro que existe, né? O advogado que atua no júri, o bom advogado, é o sujeito que sabe realmente interpretar. Claro que tem que ter um conhecimento jurídico profundo, porque ele vai ter que ali atuar de uma forma muito rápida, com um conhecimento muito profundo realmente do direito criminal. Mas do direito não só criminal, do direito constitucional também tem que ter uma base muito grande. E muitas dessas pessoas desenvolvem essas habilidades com técnicas de teatro. Então, o que eu diria é, se você realmente tem dificuldade de se tornar carismático por natureza ou de ser carismático por natureza, busque técnicas de teatro para desenvolver esse carisma. Um ator em novela muitas vezes parece carismático, em filme parece carismático, depois vem as notícias que na vida real ele é insuportável, ninguém gosta dele, que é uma pessoa super chata, mas ele é tão chato que ele é extremamente técnico e meticuloso a ponto de desenvolver um carisma extremamente natural quando ele está atuando. Então é possível. E é muito verdade, porque uma vez eu vi uma entrevista de um ator que ele participou de uma novela, que eu não lembro qual, que ele era vilão. E teve uma vez que a senhorinha queria bater nele na rua e tudo mais, porque ela achava que ele era aquela pessoa. De tão bom que ele foi na atuação ali. Ele foi tão bom na atuação que ele realmente parecia um vilão. Então, assim, você consegue, com técnicas de teatro, desenvolver essa persuasão, esse carisma, essa aproximação. É claro que, assim, aí eu não vou ter conhecimento específico para passar, mas que eu sei que é possível desenvolver isso, completamente possível. E se você fosse iniciar agora no Instagram, você acredita que faz mais sentido nichar o conteúdo? Por exemplo, eu sou advogado que eu atuo na área trabalhista e na área civil. Você acredita que faz mais sentido falar para as duas áreas ou nichar apenas uma? Assim, qual que é o problema do conteúdo mais amplo? Que inclusive é o problema que eu tenho quando eu falo de charuto, de cachaça, de uísque. São públicos diferentes. Acabou que o meu conteúdo entrou meio como lifestyle. Então o sujeito que me segue, ele segue para ver coisas boas relacionadas a bebidas, a viagens, comidas, que eu publico também de vez em quando. Então ele acaba me seguindo para ver essas coisas boas de uma forma mais geral. Qual que é a dificuldade quando a gente começa a misturar o conteúdo? O sujeito está lá para assistir só o whisky. Ele não entendeu o que é um lifestyle, ele entendeu o que é um perfil de whisky. Eu vou lá e publico 2 vídeos de cachaça, um vídeo de rum, um vídeo de vodka, um vídeo de restaurante. Ele olha, ele fala, poxa, 6 vídeos já apareceram para mim, não tem um de whisky. Eu não gosto de cachaça, eu não gosto de rum, eu não quero saber de restaurante. Ele deixa de seguir. Daí o sujeito lá, a área dele é advocacia contratual. Daí você publica um de trabalhista, um de previdenciário, 2 de audiência trabalhista, um de fazer petição trabalhista. Ele fala, pô, o que eu tô aprendendo naquele conteúdo? E ele vai embora. Agora, se ele entende que o seu conteúdo é de advocacia, eu vou trabalhar a advocacia. Daí o sujeito vai lá e fala da dificuldade da advocacia trabalhista, da dificuldade que eu tenho de fazer um contrato trabalhista que seja, mas trazendo os conceitos contratuais. Ele acaba se identificando com o seu perfil e ficando. Então, o principal é gerar uma conexão com o seu público
no que ele quer assistir. Ou, ao contrário, né? Você gera o seu conteúdo com uma consistência e você atrai o público que quer assistir aquele conteúdo. Então, ou você identifica o seu público e corre atrás dele. Eu quero o público que se interessa por direito contratual. Então, vamos lá. Vou criar só contratual e vou pegar esse público de contratual. Você tem um escritório de contabilidade. Eu preciso do público que se interessa por contabilidade, por escritório de contabilidade, por consultoria de contabilidade. Então, eu vou fazer só vídeo de contabilidade. Agora, eu quero publicar, no meu caso, quero publicar o vídeo que me faz bem. E eu tenho consistência em publicar os vídeos de coisas boas relacionadas à minha vida, tratando de bebida, de viagem, de comida. E eu fico nesse nicho gastronômico, de bebidas, de curiosidades relacionadas a isso. E aí eu atraí o público interessado nesse lifestyle de bebidas e gastronomia. Então, ou você corre atrás de um público específico, ou você tem uma consistência para atrair um público que se identifica com esse seu perfil. Mas que você precisa traçar uma meta, um perfil, se você precisa. Não importa, vou publicar só trabalhista e contratual. Vou publicar só trabalhista e civil. E mantenho nisso daí. Para atrair essas pessoas que se interessam por isso. Daí você vai nichar um pouquinho mais. Você vai atrair as pessoas que se interessam por trabalhista e contratual. Identificar o que você quer, ou pelo público que você quer atrair, ou pelo que você quer publicar, e consistência. O principal aí é consistência. Isso é verdade. Além do carisma, não adianta você ter carisma e publicar um vídeo por mês, né? Tem que ser uma coisa que você consiga ter uma consistência, ter um tempo dedicado para a criação do conteúdo para conseguir crescer, senão não tem jeito. Se estiver falando de YouTube, no mínimo um por semana. Se estiver falando de Instagram e TikTok, no mínimo um por dia. Caramba, um por dia. Um por dia no mínimo. Você tem que ter uma consistência. Você tem que publicar. Tem gente que publica a cada 2 dias, a cada 3 dias. Mas se você publicar um por dia, é muito mais fácil você conseguir esse bom tratamento pelo algoritmo. O algoritmo vai identificar essa consistência, vai começar a entregar, o seu público vai começar a se identificar mais com o seu conteúdo. Então é interessante você pensar em um por dia. Claro, não é o ano tem 365 dias, vou publicar 365 vídeos. Não. Chega o domingo, você não vai publicar. Tem gente que não publica no final de semana, publica de segunda a sexta. Natural. Mas o importante é que você tenha essa consistência. Eu publico de segunda a sexta. E publica de segunda a sexta. Aí eu vou publicar todos os dias, o ano inteiro. Publica todos os dias do ano inteiro. Vou publicar um a cada 2 dias. Publica um a cada 2 dias. Estabelece a sua consistência. Mas tem uma consistência de no máximo, que o máximo que é aceitável é um por semana, que é a consistência do algoritmo do YouTube, que é um por semana. Aí se for no TikTok vai diminuir. Um por semana no TikTok já é muito espaçado. Vai depender da rede social. Mas a consistência vai ter que ter. E para o advogado que está na dúvida se ele começa ali pelo Instagram ou se ele inicia pelo TikTok. Algumas pessoas falam que o Instagram não está entregando tanto como entregava anteriormente. Não sei se é uma verdade. Se você fosse com o objetivo, quase, né? Se você fosse com o objetivo de captar clientes, você continuaria no Instagram ou também abriria no TikTok? Se fosse para escolher um dos dois. O TikTok é um público mais jovem. Você vai crescer de uma forma diferente. Você vai crescer ali se você publicar coisas mais rápidas, mais divertidas. Aí, se você for publicar conteúdo jurídico, tem que ser um conteúdo muito mais divertido. E aí vai te ajudar em números, mas não necessariamente em clientes. Porque ali é um público mais jovem. Então, vai te ajudar a alavancar a sua conta no Instagram no futuro, que é uma conta de um público mais velho, que aí sim vai atrair clientes. Então, pode te ajudar a alavancar a conta depois do Instagram, que essa sim, para o advogado, vai ser uma conta interessante. Facebook também é interessante, que é um público mais velho. O Facebook eu não tenho, mas é uma das contas mais interessantes para quem quer negócios. E, inclusive, é uma das redes que mais pagam. Então, assim, ir para o Facebook, ir para o Instagram, ir para o YouTube, é o principal caminho do advogado. TikTok é degrau.
para o advogado. É realmente um degrau muito grande, mas não é o que vai dar para ele o engajamento em relação a conseguir clientes. Meu medo de não iniciar no TikTok é daqui a alguns anos o perfil do usuário mudar e começar a ser a grande ferramenta de captação, né? De conseguir vender os seus serviços. E aí que já está posicionado, já sai na frente. Talvez tenha isso também, né? Não, aí tem uma outra coisa. Começar no TikTok ou não começar no TikTok não significa que você não vai ter que ter uma conta no TikTok. Sim. Porque você vai começar no Instagram, vai começar no TikTok, vai alavancar pelo Instagram, vai alavancar pelo TikTok, mas você vai ter que ter conta em todas as redes sociais. Esse fato de eu não ter a conta no Facebook é um erro. Você tem que ter a conta em todas as redes sociais. Porque você precisa primeiro assegurar o login, assegurar o arroba seu mesmo. Para que ninguém se aproprie desse arroba e fique usando de forma indevida. Segundo, que você tem que ser visto por todos os públicos. Não importa que você tenha ou não engajamento, mas você tem que estar lá, você tem que ser visto por todos os públicos. Então, assim, são coisas diferentes. Iniciar e alavancar em uma rede, ok, você escolhe. Agora, ter conta em todas as redes, isso é realmente extremamente relevante. Eu nunca dei valor pro Facebook. Tô até pensando aqui agora porque eu Não, o nunca criei Facebook é conteúdo no muito Facebook. importante, que é um público mais velho que o do Instagram. É porque muita gente não migrou, né? Ficou lá. Ficou lá, o pessoal mais De mais velho tá lá idade. ainda. No Instagram você pega o pessoal de 40, o pessoal 50 a mais, tá tudo no Facebook. E como E é o pessoal que tem dinheiro, hein? Sim, com certeza. E como conseguir essa constância? Você tem uma linha editorial, você cria os vídeos em um dia na semana, todo sábado. Como que é feito isso? Aí você tá perguntando pra pessoa errada. Porque assim, o certo é esse. O pessoal que realmente vira influência profissional tem essa constância regulada, de horário. Uma vez teve uma influência aí que deixou vazar a agenda dela. Ela tinha lá na agenda 7 horas da manhã dar bom dia, meio-dia fazer isso. Eu não lembro quem era a influência, mas Era Boca Rosa. Boca Rosa, vazou a agenda dela. Tinha uma agenda constante ali. Isso não tira a autenticidade. Na época eu lembro que as pessoas criticaram, porque ela tem agenda. Qual é o problema dela ter agenda? É a agenda dela de publicação. Todo mundo tem uma vida e tem que ter um agendamento ali do que vai fazer no seu dia a dia. Não significa que você não é autêntico. Eu vou no restaurante com a minha esposa no sábado à noite. Pô, porque marcou o restaurante na agenda, deixou de ser autêntico? Claro que não, tem nada a ver. Agora, qual que é a questão? Como eu sou advogado, sou professor, tudo, eu tenho uma agenda voltada para minha profissão, voltada para advocacia, voltada para docência. Então, o conteúdo em redes sociais acaba, por vezes, sendo um conteúdo secundário. A não ser, assim, em relação a contratos que eu tenho, em relação a ter pelo menos um vídeo por dia, isso eu tenho uma constante. Vou publicar um vídeo por dia. Agora, que horas que vai ser? Como é que vai ser? Ou então, se eu vou encerrar o dia cansado e não vou conseguir publicar naquele dia, é a minha realidade. Que horas que vai ser? No começo, eu gravava 3 da manhã. Porque o que acontecia? Eu terminava as aulas 11, 11h30, daí eu ia jantar, eu ia dar uma acalmada, porque tinha dado aula a noite inteira, tava com a adrenalina lá em cima, porque eu me empolgo muito assim em aula. Até uma vez eu fiz aquele mapa de pressão, o médico virou para mim, e eu fiz o mapa em aula, né? E o médico virou para mim e falou assim, mas você começou a dar aula agora? E eu falei, não, já dou aula há mais de 15 anos. Ele falou, nossa, mas parece que você começou a dar aula agora, que você fica nervoso. Eu empolgo. Eu entro em sala, assim, é impressionante. Eu dou 5 aulas na semana, às vezes a mesma aula, e as 5 aulas eu entro ali como sendo a primeira, empolgadão, dando aula, tudo. Então, assim, eu demoro um pouco para acalmar. Eu vou acalmar lá pela 1h30 da manhã, que dá aquela baixada de pressão, tudo. E era quando eu postava os vídeos, quando eu gravava e postava. Então, eu postava vídeo 1h30, 2 horas da manhã, 3 horas. O algoritmo nunca foi meu amigo. Nunca foi, assim, nunca foi. Porque meu conteúdo não é favorável. Os horários nunca foram favoráveis. É que, assim, olha, o meu jeito acho que caiu nas graças ali dos meus amigos de redes sociais. E o conteúdo é muito interessante. É um conteúdo que todo mundo tem curiosidade, tudo. As pessoas acabam querendo saber. Porque eu sempre fui meio contramão do algoritmo. Então, agora eu tento
seguir um pouquinho mais, eu sei os horários, até por causa da experiência desses anos todos, a gente vai pegando ali qual é o melhor horário para publicar, tudo, mas muitas vezes chega num dia, tem que gravar, tem que publicar hoje 6 horas. Pô, o dia inteiro foi uma doideira, uma loucura, chega ali perto das 6 horas, tô cansado, não vou publicar um conteúdo ali fingindo que tô feliz, fingindo se eu tô acabado. É essa a diferença também em relação à minha autenticidade que eu gosto de ter nos meus vídeos, porque eu publico muito para minha diversão. Então, se eu não estou me divertindo, eu muitas vezes prefiro não publicar. Porque eu gosto de publicar para me divertir. E assim, claro, tento manter esse negócio de um vídeo por dia. Mas até o Fala Máfia sai diferente. Uma vez eu cheguei numa festa e para quem tá em casa, eu tô olhando para cá que tá o Wesley aqui e o Felipe aqui. O Wesley tá lá na produção ali acompanhando tudo. E uma vez eu cheguei numa festa, virou um amigo ali e falou assim: Poxa, eu sei até quando você teve um dia difícil. Eu falei, como assim? Pelo tom do seu Fala Máfia. Nossa. Daí ele pegou e falou: quando você faz o Fala Máfia desse jeito, eu sei que você tá alegre, que você tá feliz. Agora, quando você faz o Fala Máfia desse jeito, eu sei ali que o seu dia não foi legal. Eu falei, pô, eu comecei a reparar. Eu falei, nossa, e é verdade. Quando você não tá ali empolgadão, assim, você chega e fala, mano, não sai. Não sai, não fica legal. Então, assim, eu prefiro gravar um conteúdo às 2 da manhã, feliz, do que gravar um conteúdo às 6 da tarde, acabado, cansado, para pegar o horário do algoritmo. Então, assim, por isso que eu falo para você, eu não sou a melhor pessoa para falar por experiência própria em relação a essa questão da rotina de publicação. Eu tento manter ali um vídeo por dia, mas não é fácil. E nos horários e tento publicar até mais. Várias vezes, teve um período que eu estava publicando 4 por dia. Eu publicava, até quando eu cresci muito publicando 4 vídeos por dia. Mas como é que eu fazia? Intervalo de aula 15 minutos, saíam 4 vídeos 15 segundos. Abri o vídeo aqui, e eu sempre gravei assim, né? Abri no celular aqui, 15 segundos, soltava o vídeo, 15 segundos, soltava o vídeo, e assim. Soltava hoje eu tento ficar mais dentro do algoritmo. Soltou o vídeo, espera pelo menos 1 hora. Depois solta o outro. Mas no começo, soltava os 4 assim, pá. Soltava seguido. Por quê? Eu já ia entrar em outra aula, não ia conseguir gravar. E se sobrasse um tempinho, gravava no final da aula e soltava mais um. Então eu fui na quantidade. Inclusive tem muita gente ali que fala sobre crescimento em redes sociais, tudo que fala, olha, vai na quantidade, porque uma hora dá certo. É claro que não adianta você ficar falando coisas chatas, de uma forma chata, em quantidade que ninguém vai assistir o seu vídeo. Você pode publicar 1000 vídeos e, eu estourei um vídeo. Uma coisa que é interessante no TikTok, por isso que eu acho que você tem essa impressão de que é fácil crescer no TikTok. Uma coisa Fácil muito não, menos difícil. Menos difícil. O TikTok tem uma coisa que eu percebi ao longo dos anos, não sei se todo mundo vai concordar comigo, mas é impressionante que o TikTok dá uma chance para todo mundo. E às vezes essa chance acontece em alguns momentos. Ele passa na sua conta e bomba o vídeo que tá lá. Ele pega um vídeo e te dá uma chance. Um vídeo seu vai estourar. Um vídeo seu vai bombar. E aí, se você aproveitar esse momento, se você estiver constantemente publicando, na hora que ele bombar e você tiver um conteúdo consistente bom, a sua conta cresce. Se ele bombar um vídeo seu e o seu conteúdo for horrível, sua conta vai continuar lá horrível. Não vai mudar. Aí por isso que às vezes o pessoal fala, usa essa música, faz isso daí que bomba. Daí você vê lá o sujeito tem um vídeo de 5 milhões de visualizações. Você entra na conta do sujeito, 3 mil inscritos. Ué, como é que ele não cresceu? Porque se você olha os outros vídeos dele, foi a sorte do TikTok ter dado a chance pra ele. Não foi que esse vídeo era muito bom, foi que o TikTok deu a ele a chance. E essa chance, agora vamos pro lado de não escuso, talvez bastidor, mas é um bastidor ao qual eu não pertenço, então vamos para um conteúdo meio secundário aqui. Por que ele dá essa chance para todo mundo?
para viciar todo mundo na rede social. Porque todo mundo vai ficar viciado. Fala, pô, bombei um conteúdo lá, bombei um vídeo meu. O sujeito, ele já tava até desistindo da rede social. Ele volta a postar lá e fala, nossa, vou bombar outro vídeo. Daí o TikTok nisso ali consegue fazer com que o sujeito publique mais 2, 3, 4 meses desesperadamente por crescimento ali na rede social, sem ter uma nova chance. E eventualmente o TikTok vai perceber esse desinteresse e vai lá te dar uma nova chance. Se você tiver um conteúdo consistente de boa qualidade, você vai aproveitar essa chance e vai crescer. Se o seu conteúdo for um conteúdo horrível, o algoritmo vai passar por lá, vai ter te dado a chance e você não vai ter crescido nada com isso daí. Não, perfeito. E para quem está começando agora ou tem dificuldades ali de ter mais clientes, você acredita que tráfego pago, rede social, o que seria mais relevante ou vantajoso para ter esses clientes? Ou até mesmo, ou continua sendo o network, o maior potencial assim, para a advocacia? Network nas redes sociais? Não, por exemplo, Ou eu fora? sou advogado, estou começando agora e estou com dificuldade em captar clientes. Você acredita que a maior estratégia ou a melhor forma de trazer esses clientes é pelo network ou ainda assim as redes sociais, tráfego pago pode fazer o papel que o network fazia antigamente? Sem ter pensado nesse assunto, dando uma resposta rápida. Primeiro, vou trazer uma premissa aqui, que essa eu tenho realmente conhecimento. O dinheiro na advocacia está onde? Está nas pontas. Ou é no volume, ou é na especialidade. O meio todo mundo faz. O meio a competição é muito alta, o dinheiro é pouco. Ou você vai no volume, ou você vai na especialidade. Ou você vai pegar o máximo de causas, vai ter uma estrutura de escritório gigantesca para trabalhar com aquele volume mesmo, com aquele, eventualmente até aquele call center de advogados lá, aquela quantidade massa, e aí vai ficar rico com massa. Ou você vai se especializar, vai ser um escritório boutique, pegar meia dúzia de cliente e vai para esse nicho e vai ganhar dinheiro. Pensando nisso, em relação a ganhar dinheiro, o sujeito ele vai ter que fazer o que para captar esses clientes? Na massa, volume, ou ele vai pegar rede social e vai captar em volume, ou ele vai fazer um network para pegar uma grande conta de uma grande empresa. No lado boutique, ele vai ter que ir para o network. Ele vai ter que conhecer o dono da empresa, os responsáveis, fazer um trabalho ali pessoal. Aí, nesse network, tanto nessa ponta da massa, quanto na ponta do boutique, dessa especialização, a rede social pode eventualmente abrir um caminho. O que já aconteceu comigo. O sujeito me conhece da rede social, vira um fã, vira um amigo, porque eu fiz muitos amigos com as redes sociais, muitos, uma coisa impressionante. E vira um amigo, e ele vira pra mim e fala assim, olha, eu trabalho numa empresa tal que tá precisando de uma coisa dessa forma aí. Você não quer ir lá comigo, não quer conversar lá? Então, assim, a rede social pode te ajudar a abrir caminho pro network, mas ela não é propriamente o network, mas ela abre caminho. Ou ela te ajuda a captar essa massa. Muito dificilmente a rede social ajuda a captar esse cliente da ponta, esse do boutique. Porque o sujeito não procura ali na rede social. Como é que ele procura? Indicação. Quem que é o grande no mercado? Quem que está fazendo para você aí empresa que deu certo? E aí, se você trabalhou para uma empresa, essa empresa vai indicar para outra empresa, um amigo vai te indicar para uma empresa, vai te indicar para uma outra pessoa, e aí você vai pegando clientes nesse network. Então, o network ajuda muito a pegar na massa, a pegar ali no especialização onde está o dinheiro, e a rede social te dá acesso a esse network e te dá acesso também a pegar o de massa. O meio, a rede social ajuda demais. Só que o problema do meio qual que é? Alta competição. O meio, o dinheiro não está no meio, porque todo mundo faz. Todo mundo faz esse geral, esse generalista que não faz em massa e não faz especializado. Então, é uma competição muito alta que a rede social vai te ajudar, mas tem um monte de gente fazendo. Então, a minha visão é essa, assim, a rede social pode realmente ajudar demais, inclusive nas pontas onde está o dinheiro. No meio, claro que vai ajudar. O problema do meio é a competição. Não, faz todo sentido, até mesmo na contabilidade é o que o senhor escreveu. É dessa forma que funciona. E uma dúvida, você hoje dedica um tempo para network
ou você acaba mesmo absorvendo o network das redes sociais? O meu network vem do trabalho, do natural, do desenvolvimento da profissão. Eu vou advogando, vou conhecendo pessoas, as pessoas vão indicando, vou tendo relacionamento. Então, o meu network vem muito do desenvolvimento da minha própria profissão. É daí que vem. Não, perfeito. Doutor, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Acredito que foi 1h30 praticamente de conteúdo. Poxa, que legal. Já convido o senhor para o segundo episódio, porque não conversamos sobre o whisky, que eu amo whisky. Charuto, eu tenho interesse também em conhecer um pouco mais. Eu nunca fumei charuto, mas tenho vontade. E aí eu queria já convidar o senhor para essa segunda etapa. E queria última mensagem para o advogado que está assistindo a gente lá em sua casa. Alguma dica, alguma coisa que a gente não perguntou, ficou faltando. Teria alguma mensagem final para esse advogado? Pro advogado de forma geral mesmo, assim? Ou o advogado mais iniciante? O iniciante. O advogado iniciante, olha, eu vou até passar uma mensagem que não é nem só pro iniciante. Agora, pensando aqui, me veio na cabeça. Tem um tema que está muito em desenvolvimento e muita gente está achando que ele já praticamente se esgotou, quando na verdade a gente não está nem na ponta do iceberg, ele está começando, que é a sustentabilidade, o ESG. Inclusive esse livro que eu trouxe aí, que foi organizado pelo professor Gladstone Mamed, Empresas de Direitos Humanos, eu escrevi um artigo aí nesse livro, tratando do compliance aí em relação às empresas, tratando o tema de direitos humanos, responsabilidade social. Esse tema é um tema que virá muito forte a partir de 2026, que o Brasil foi o primeiro país do mundo a assinar as regras do IFRS, que fez a sistematização das normas de contabilidade, de responsabilidade social e responsabilidade ambiental, que é a IFRS S1 e S2. E elas vão passar a valer no Brasil para as companhias de capital aberto a partir de 2026. E essas companhias vão levar para o mercado com toda certeza. Então, a partir de 2026, esse tema já está forte. E a partir de 2026, com a obrigatoriedade de se considerar a responsabilidade social e ambiental nas demonstrações financeiras, esse tema vai arrebentar, ele vem muito forte. Então, se você está começando na advocacia, quer escolher aí um nicho que vai demandar muito profissional capacitado, volte os olhos para o ESG. E se você já é um profissional que está no mercado há mais tempo e quer se tornar aí de uma certa forma indispensável, diferenciado, pense em como agregar na sua profissão, na sua atuação, o ESG. Se você conseguir trabalhar a sustentabilidade com as métricas, que é justamente o ESG, o Environment, Social and Governance, né, o ASG, Ambiental, Social e Governança, trazendo aí um entendimento até mesmo da S1, da S2, você vai ser um profissional ali diferenciado. Então, voltem os olhos para a sustentabilidade corporativa. Inclusive, esse livro aí, ele é como Common Creators, né? Ele tem ali o direito autoral aberto, né? Então, assim, ele tá o PDF dele na internet para quem quiser baixar. Só digitar lá Empresa de Direitos Humanos, editora Expert, que você consegue pegar o PDF na íntegra desse livro. E ele tem todas essas informações de responsabilidade social, ambiental, aí, voltada para as empresas nesse novo momento que a gente está vivendo. Então vale muito a pena mesmo para quem quer, de fato, até mesmo para a criação de conteúdo. É um excelente tema e pouco tratado nas redes sociais. Perfeito, doutor. Muito obrigado pelo livro. O pessoal que está em casa, já procura na internet. Empresas e Direitos Humanos. Interessantíssimo. Eu mesmo vou ler este livro aqui. Muito obrigado pelo livro novamente e muito obrigado pela sua participação, doutor. E vejam o segundo episódio. Poxa, obrigado mesmo pelo convite, pela conversa. Foi um momento extremamente agradável. Agradeço a você, Felipe, ao Wesley. Obrigado mesmo aí por tudo. E pessoal, chegamos ao fim a mais um novo episódio. E muito obrigado. Nós conseguimos alcançar 4.000 inscritos em 2 meses. Conto com você. Se inscreve aqui abaixo se você gostou deste conteúdo. E nos vemos no próximo episódio. Abraço. Tem que deixar o final, né? Não. Fala, máfia. Pode encerrar. É verdade. Vamos lá, pô. Fala, máfia! Boa.